Bom, moçada, voltei agora com a função sobrejetora. Quando eu falei de função injetora, eu disse que para falar sobre função injetora a gente tem que olhar para o domínio. A sobrejetora, para você poder pensar em sobrejetora, para verificar se uma função é sobrejetora ou não, a gente sempre vai olhar para o contradomínio. Porque vocês vão ver que a definição dela é muito mais fácil do que a outra. A função é sobrejetora, f é sobrejetora se o contradomínio for igual à imagem da função. E é fácil de verificar isso, até fica mais tranquilo às vezes você olhar se ela é sobrejetora do que se for injetora. É mais tranquilo essa parte, porque olha só, vamos pensar na função dos reais nos reais, onde f de x é igual a x ao quadrado. E vamos pensar nas funções, na função dos reais nos reais positivos, tal que f é igual a x ao quadrado. O que significa? No primeiro exemplo, eu tenho um conjunto cheio dos números reais e o conjunto B também são os números reais, certo? Aqui são os reais, vou marcar reais em vez de B aqui. Vocês concordam comigo que qualquer número que eu colocar aqui, 1, 2, 3, menos 1, 0, dá para levar ao quadrado? É 1, é 4, é 9, o menos 1 vai no 1, o 0 vai no 0 e assim por diante. O que acontece aqui? Todos esses valores que eu coloquei, eu faço a conta ao quadrado e chego na resposta. Porém, como eu pedi para o meu contradomínio serem os reais, aqui, por exemplo, eu tenho o menos 2, aqui eu tenho o menos 1, eu posso ter o menos 3 aqui, né? E assim por diante, que são números negativos. E como eu estou falando de função real, não tem nenhum número negativo, não tem x, não existe. Não existe um x tal que x ao quadrado seja igual a menos 3, por exemplo. Porque eu estou mexendo de reais nos reais, certo? Nessa parte da matéria não existe isso. Então, nesse caso, a minha imagem é diferente do contradomínio, então essa função não é sobrejetora. Certo? Agora, se você olhar, por exemplo, do lado direito da folha, eu disse que o meu domínio são os reais e o contradomínio são os reais positivos. Ou seja, o conjunto de saída pode ser qualquer número. O conjunto de chegada só vai ter números não negativos, né? Eu vou mexer do 0 para cima. Então, por exemplo, se eu marco 1 e eu sei que eu faço ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Se eu faço o menos 1 ao quadrado é 1 também. Se eu olhar para o 0 ao quadrado é 0. Se eu olhar o 2 ao quadrado é 4. Se eu olhar o menos 2, também vai no 4. O que é muito importante, como esse cara são só os positivos, todos os elementos, todos eles, não tem sobrando nenhum, do contradomínio são imagem de alguém. Resumindo, essa função f é sobrejetora. Certo? Então, só para a gente retomar isso aqui rapidinho, sobrejetora tem a ver com contradomínio. E é fácil. Se o contradomínio for igual à imagem, a função é sobrejetora. Daqui a pouco no próximo vídeo a gente vai ter a bijetora que junta as duas, a injetora e a sobrejetora, e a gente vai ter mais exemplos para analisar, certo?